Jesus. E você que ainda não frequenta nenhuma igreja evangélica, quer fazer dessa igreja a sua igreja, dessa casa a sua casa, você tem total liberdade para isso, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa semana é uma semana assim muito chave, que nós vamos começar, a partir de quarta-feira, nós teremos 12 horas de oração aqui na igreja. Quem gosta de orar aqui? Amém? Então nós vamos ter 12 horas de orações, começando às 6 da manhã e até às 18 horas. Todos esses horários, essas 12 horas, nós teremos alguém aqui, a igreja vai estar aberta. E o que eu quero é encorajar você a escolher um dos horários e vir para cá orar, colocar sua vida, sua família, seus alvos no altar de Deus e venha receber mais e mais dele. Então a partir dessa semana, toda quarta-feira, nós vamos ter 12 horas de oração aqui na igreja. E toda quinta-feira, a partir dessa semana que está começando hoje, nós teremos o culto da madrugada. Amém? Então, o nosso culto da madrugada vai começar às 5 da manhã, já é quase clareando aí, mas nós vamos chegar na igreja primeiro do que o sol, né? E nós vamos dizer: sol, eu cheguei primeiro que você na igreja. Então eu quero encorajar, toda semana nós vamos ter essas programações para buscarmos mais da presença de Deus, para experimentarmos mais e mais do sobrenatural. E domingo é o início da nossa poderosa conferência de fé e finanças. Vai ser um tempo incrível, eu quero te encorajar a você não ficar de fora. Mas preste bem atenção, domingo nós teremos 3 cultos aqui na sede. 9 da manhã, às 17 horas, o popular 5 da tarde e às 7 da noite. O apóstolo vai estar conosco e vai ser algo poderoso em nome de Jesus. Amém? Em reverência à palavra de Deus, fique de pé por um momento, em nome de Jesus. Eu quero ler com você as Sagradas Escrituras. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia para o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Eu quero ler o único versículo que usaremos como base para essa mensagem. Efésios 6, versículo de número 11. Está escrito: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos ler novamente? Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, diga firmes, contra as ciladas do diabo. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nesse lugar, pelo um tempo tão maravilhoso de louvor, pela alegria do Senhor, da adoração, pelo ato que tivemos de te adorar com os nossos bens. Mas continua a falar conosco. Ministra o nosso coração de uma forma tão clara. Usa a minha vida, Senhor, que eu possa servir da tua mesa, Pai, os teus filhos, os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar, fique bem à vontade. Glória a Deus. Queridos, domingo passado, quantos estiveram aqui na igreja domingo passado? Dê um sinal com a sua mão aí. Glória a Deus. Nós ministramos uma palavra que eu trouxe como tema: fique ligado. Fique ligado. Olhe para o seu irmão e diga assim: fique ligado. E eu quero poder nesse dia dar continuidade a essa mensagem. É uma série de 2 mensagens que eu quero poder compartilhar conosco. Agora, antes de nós entrarmos na parte 2 dessa mensagem, deixe eu apenas falar algumas coisas importantes que nós falamos domingo passado e que marcou muito a minha vida. Queridos, nós falamos e nós temos aprendido, mediante a luz da palavra, que nós estamos em luta constante, em guerra espiritual, e que o inimigo, ele é o nosso inimigo é Satanás, o inimigo de nossas almas, e ele não brinca, ele já tem um plano bem traçado, bem claro para cada ser humano, e ele tem as suas estratégias, e as suas estratégias de afastar o ser humano de Deus
e derrubar o crente em Cristo Jesus. Infelizmente, ele tem tido vantagem sobre a vida de milhares de pessoas. E a gente precisamos estar ligados. Nós falamos que Satanás, entre tantas estratégias que ele tem, ele usa 3 a respeito do ser humano. Primeiro, ele luta, ele usa todos os seus argumentos infernais para que o ser humano não converta a Cristo, não tenha um encontro com Jesus, não viva para Jesus. Ele vai usar de tudo, ele vai usar distrações, as decepções, ele vai usar até pessoas mesmo que carregam esse título de crente para ser uma pedra de tropeço. Ele vai usar N argumentos para que a pessoa não converta. Aí o que acontece? Ele vai lutar, assim como ele lutou contra a minha vida e contra a sua vida, mas ele deu com a boca no arame, porque nós conhecemos a Jesus, servimos a Jesus, amém? Aí, será que ele vai parar na sua primeira estratégia contra nossas vidas? Diga não. Então ele vai usar a segunda estratégia. E qual é a segunda estratégia? Ele vai usar todos os seus argumentos, ferramentas, estratégias infernais para fazer o servo de Deus se desviar. É assustador, mas pesquisas mostram que para cada um crente firme na igreja tem pelo menos um desviado. Isso sem contar com os desigrejados. Quem são esses? São aqueles que não congregam em nenhuma igreja, mas eles não se consideram desviados. E aí o que nós temos que estar bem ligados, bem atentos? Satanás, usando uma força de expressão, ele não dá murro em ponta de faca. Perdão por essa palavra que eu vou usar, Satanás não é besta. E ele não virá contra a minha vida e contra a sua vida em áreas que ele não terá vantagem. Então qual é a estratégia dele? A estratégia dele é nos atacar, é tentar nos atingir nas áreas que um dia, como diz o apóstolo Paulo, no tempo da nossa ignorância, nós éramos escravos dele. Então se você tinha problema com bebida, prostituição, adultério, mentira, fornicação, sexo livre, e tantos outros pecados que Satanás te aprisionava, são nessas áreas que ele vai estar buscando uma oportunidade para te levar novamente a você se lambuzar no lamaçal do pecado. E a terceira estratégia, e aí ele vai lutar continuamente. Aí ele não vai ter vantagem em nome de Jesus contra a minha vida e contra a sua vida, porque nós vamos perseverar até o fim e seremos salvos em nome de Jesus. Então ele vai usar a terceira estratégia. Qual é a terceira estratégia? Ele vai fazer com que o ser humano, o crente, ele fique dentro da igreja. É como se ele dissesse assim: eu não consegui impedir que você convertesse a Jesus. Eu estou lutando para levar você de volta para o mundo, para o pecado. Já que eu não estou conseguindo, então eu vou fazer de tudo. Isso aqui para alguns parece que não tem sentido, mas é espiritual. Eu vou fazer de tudo para você ser infrutífero. Para você estar na igreja, mas para você não dar frutos. E na medida que eu não dou fruto, queridos, eu estou descumprindo com o mandamento de Jesus. Olha o que está escrito em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Então fomos chamados, não é à toa. Não foi por acaso que fomos libertos, fomos transformados. Jesus mudou a nossa história, não foi à toa. Outro dia um irmão, ele queria... ele congrega hoje no Planalto, ele estava envolvido na atmosfera, ele estava lá, todo domingo ele queria estar escalado, a esposa no Pasquides, e ele queria no Mar de Deus, nas células, e eu cheguei com o pastor Romário e disse: pastor, meu filhão, conversa com ele, para ele focar no ministério e dedicar tempo.
Aí o pastor Romário foi conversar com ele, ele disse assim: não, pastor, por favor, deixe eu trabalhar para Jesus, porque enquanto eu estava lá no mundo, eu dei muito trabalho para ele. Eu quero estar envolvido. Aí é interessante, porque parece que não tem nada a ver, mas você tem dom, você tem talento, você tem disposição, né? Você tem tempo, a bênção dos pais, bênção do esposo, da esposa, você tem recurso financeiro e não consegue engrenar no ministério. Aí às vezes eu não sei o que está acontecendo, a inconstância. E a inconstância não é de Deus, mas existe algo por trás. Aí a pessoa, não estou generalizando, mas uma boa parte daquelas que não se envolve, elas vão lá para a janela da crítica, só ficar observando e criticar tudo que acontece na igreja. Ministério Louvor, misericórdia. Parede preta, misericórdia. Essas poltronas eram para ser amarela, misericórdia. Esse chão, tudo critica, tudo. E tenha muito cuidado, porque quem senta na janela da crítica para criticar, fica infrutífero em todas as áreas. Então Satanás, ele é astuto, nosso inimigo é incansável, nosso inimigo é perseverante, e nós temos que ficar ligados, nós temos que ficar atentos, nós temos que sempre estar com a nossa guarda alta. Posso ouvir um amém por isso? E nessa noite, eu quero poder dar continuidade à parte B dessa mensagem. Eu quero trazer como um tema: como permanecer firme espiritualmente e não cair nas ciladas do diabo, do nosso inimigo. Claro, querido, que a Bíblia, ela nos apresenta vários segredos, princípios, que eu e você, se nós vivermos, se nós praticarmos, se nós decidirmos mesmo, nós vamos permanecer firmes. Quando a Bíblia diz que nós devemos nos vestir com as armaduras de Deus, para que a gente possa ficar firme contra as ciladas. O texto mostra que Satanás, ele tem armadilhas, arapucas, emboscadas para a nossa vida. É como se o texto, vou parafrasear, olha, Danielson, fica atento, te reveste com as armaduras de Deus, com as armas espirituais, porque para que você possa ficar firme, porque o diabo, ele arma cilada contra a tua vida, ele arma as suas arapucas, ele arma as suas emboscadas. E eu quero nessa noite compartilhar alguns princípios que eu e você, para todo aquele que quer permanecer firme em Deus até a sua vinda, sabe, permanecer firme com Jesus, porque não existe vida melhor com que a nossa vida com Jesus. Amém, queridos? Quantos são tão felizes em poder servir a Jesus aqui? Levanta a mão assim, faz barulho aí de alguma forma. A Bíblia diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Baixa um pouquinho mais para mim o fundo musical, meu filho. Então, a gente tem que sermos alegres por servir esse Deus tão maravilhoso. E eu quero poder compartilhar aqui alguns princípios. Queridos, a nossa vigilância deve ser constante e prática, envolvendo decisões diárias e desenvolver hábitos espirituais e nos fortalecer o nosso relacionamento com Deus constantemente. Então, o primeiro princípio para nós nos mantermos firmes em Deus e não cairmos nas ciladas do diabo, primeiro, é reconhecer que nós estamos em guerra. Essa guerra, esse conflito é invisível, mas ele é real. Nós estamos em guerra. Perdão pela força de expressão. Tem alguns crentes que parece que eles estão todo o tempo dormindo, sabe? O mundo está caindo, eu falei até um pouco sobre isso. O mundo está caindo, ao redor dele está lá. Mas ele não está assim lá, porque ele não está orando o Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado. Não, todo mundo está.
Antigamente os antigos usavam uma expressão, tá lerdando, tu tá lerdando aí, rapaz, te acorda. E o pai dava logo um tapa assim na cabeça, puxava a orelha. Professor chegava lá, acorda rapaz, ficava lerdando. E nós precisamos entender que nós estamos em guerra. Ele, Satanás, tem um plano muito claro e definido a nosso respeito, a respeito do ser humano. E a gente tem que parar com essa ideia que Satanás é bonzinho, gente. Há um tempo atrás alguém contou uma história que tinha um irmão orando para que Satanás se convertesse. Não pense que Satanás vai querer o teu bem. Não pense que Satanás vai querer a tua felicidade. Não pense que Satanás vai querer a tua prosperidade, não. Olha o que está escrito em Efésios 6,12. Pois a nossa luta, a nossa guerra, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra. E quando Jesus, eu sei que o contexto aqui, Jesus está falando do bom pastor, ele está falando em João capítulo 10, sabe, do salteador, do ladrão que entra pela janela e pula o curral e tal. Mas aqui também aponta para o nosso inimigo. Olha o que está escrito em João 10,10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Então está muito claro. Tudo bem? Você veio me auxiliar na pregação? Está muito claro qual é o plano dele: é matar, roubar e destruir. Roubar, o diabo tenta tirar das pessoas aquilo que Deus lhe deu: a paz, a alegria, a fé, a esperança. Ele engana, distorce a verdade de Deus e desvia pessoas do propósito de Deus. Satanás, o plano dele é matar. Esse matar, primeiramente, se refere a uma morte espiritual. O espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então, se ele consegue destruir a nossa vida espiritual, se torna muito mais fácil ele nos destruir fisicamente também. Pode se referir tanto à morte espiritual quanto à morte física. Satanás leva as pessoas para longe de Deus, resultando em uma vida sem sentido, e no final traz separação eterna de Deus. Ele também incentiva práticas destrutivas que podem levar à morte literal. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Terceiro, ele diz que ele veio para destruir. O objetivo final do diabo, queridos, é a destruição completa do ser humano. É a destruição completa da família. Porque desde o princípio, aonde aconteceu o primeiro homicídio? Dentro de uma família. Quem foi que matou quem? Um irmão matou o outro irmão dentro de uma família, desde o princípio. E hoje, o que a sociedade vive é apenas um reflexo de famílias disfuncionais. Então ele ataca dia após dia a família para destruir, a destruição completa da vida do ser humano, da família, dos relacionamentos e principalmente da comunhão com Deus. Ele deseja corromper tudo que Deus criou para o bem, ele corrompe para o mal. Ou você acha que toda a maldade que existe, toda a violência que existe, toda a destruição que existe, vem de Deus? Claro que não. Imagina um ser humano, um homem, abusar de uma criança de 6 meses de nascido. Você acha que isso parte apenas do ser humano? Imagina os pais matarem uma criança de 2 anos. Você acha que parte isso somente da natureza adâmica do homem? Claro que não, existe uma força por trás, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, queridos, o primeiro princípio para eu e você permanecermos firmes espiritualmente contra as ciladas do diabo é nós reconhecermos que nós estamos em guerra.
E nós pegarmos texto, um dia eu estava lá em casa, e o negócio começou a ficar meio tenso entre eu e o meu bem. E aí, rapaz, ninguém queria recuar. Aí eu saí de perto, porque geralmente são os homens que se humilham. Os homens vão, pedem perdão, perdoe. As mulheres não, as mulheres, eu estou certo, elas dizem, né? Estou certo. Então eu quero aproveitar a oportunidade e dar um conselho para as mulheres: sejam mais humildes. Aí eu percebi, e nós temos que estar alerta, atento ao mundo espiritual. E rapidamente eu me retirei e disse assim: Satanás, tu pensa que eu sou besta? Tu veio para matar, roubar e destruir. Tu está querendo destruir meu casamento. Para trás de mim, Satanás. E a gente está ligado a essas situações, quebra de relacionamentos, situações difíceis no casamento, com filhos, criação de filhos, na empresa, no trabalho, com pessoas. Às vezes, do nada, pessoas se levantam contra você e dizem: eu não gosto de ti. Por que tu não gosta? Porque eu não gosto. Mas o que eu te fiz, nada. Você acha que isso é normal? Claro que não. Então nós estamos em guerra. Digam assim: nós estamos em guerra. Segundo princípio, para nos mantermos firmes espiritualmente e não cairmos na cilada do diabo, é nós conservarmos o temor do Senhor nas nossas vidas e nos submetermos a Ele. Queridos, o que significa a palavra temor no seu original? É um ato ou efeito de temer, receio, susto, medo, pavor, terror. O significado mais forte que eu encontro de temor ou temer é sentir medo. Mas o temor a Deus tem outro significado. Temer a Deus é um sentimento de respeito profundo a Ele, porque Ele é quem Ele é, pelo poder que Ele tem, ou reverência. Reverência é o respeito profundo por alguém ou algo em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. E se nós quisermos realmente permanecer firme, o temor de Deus não pode se separar de nós. O temor ao Senhor nos sustenta. O temor de Deus nas nossas vidas, o temor a Deus, perdão, nos protege de pecar. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. O temor a Deus, esse respeito. O temor a Deus, querido, nos protege quando aquela mulher, a mulher de Potifar, a Patifa, ela se joga nos braços de José. E não era, o Cláudio Duarte diz que a mulher de Potifar era uma cavalona. Naquela época, meu irmão, quem tinha uma patente que nem o Potifar, escolhia a dedo a mulher para ele. Então não era qualquer mulher. E quando ela se lança aos braços do José, passa as pernas na coxa do José e diz aquela voz maligna, diabólica: deita-te comigo, José. E o José se levanta. Você acha que o José não quis pegar aquela mulher? Não se escandalize, perdão até por essa palavra. Claro que queria. O cara tinha ali 18, 19, 20 anos, meu irmão. Mas só que ele olha para ela e diz assim: como eu cometeria tamanho mal e pecaria contra o meu Senhor? Sabe o que levou José a ter tal postura? O temor a Deus. O temor a Deus nos protege de pecar, meu irmão. Eu não vou fazer isso porque eu tenho respeito pelo meu Deus. Eu não vou fazer isso porque eu temo a Deus, Ele que tem me dado a vida. Agora deixa eu te falar um negócio. Se o temor a Deus, que é o respeito, a reverência com quem Ele, por quem Ele é, o poder que Ele possui, não é o suficiente para não pecarmos, então que possamos temer a Deus no sentido de ter medo. Eu não vou pecar, porque se eu pecar e se eu morrer nesse pecado, eu vou para o inferno.
É igual aquela criança que está lá, diz, olha, tu não vai fazer isso. E o outro vem e diz assim, bora fazer. E ele diz assim, não vou fazer porque o papai disse que não era para fazer. Bora fazer, ele não está vendo, não vou fazer porque se eu fizer, ele vai me bater. O medo. Então, meu irmão, se você realmente quer permanecer junto comigo, firmes espiritualmente, não perca o temor a Deus. Salomão diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Uma das coisas mais terríveis, isso aqui na minha interpretação, que pode acontecer na vida de um crente em Cristo Jesus, é quando ele perde o temor a Deus. Por quê? Porque quando o crente perde o temor a Deus, o pecado passa a ser normal na vida dele. Quando o crente perde o temor a Deus, o erro ou o errado passa a ser o certo, e o certo passa a ser o errado. Tudo pode. Não porque ouviu o pai. Gente, tenha muito cuidado com quem você ouve, porque tem muito pastor aí pregando que a porta estreita que Jesus falou, agora ela se tornou larga, mais larga do que a porta do mundo. É a super graça, tudo pode. Jesus é amor, Deus é amor, Deus é amor, Deus te recebe como você é, Ele te entende. Não! Se nós formos olhar na palavra, Deus é mais justiça do que amor. Deus não poupou aquele na qual Ele mesmo disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, pecou, adulterou. Deus disse assim, eu vou poupar a tua vida, mas o teu filho eu vou matar. Deus poderia ser movido pelo amor, mas Davi, tu plantou, cara. O plantar é opcional, mas a colheita, tu vai ter que colher. O amargo passa a ser doce, e o doce passa a ser amargo. Você já me viu e ouviu falar isso aqui por várias vezes. Em alguns momentos, eu tenho convicção disso. Essa palavra não tem nada a ver, é o nome de um demônio. Em alguns momentos. Não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, isso é invenção de crente, isso é invenção de pastor, isso é invenção. Quando as pessoas, está acontecendo tantas coisas na cidade e não mexe com quase ninguém. Mas via e mexe, alguém está falando do palco aqui. Ele está quieto. A gente promove eventos nesse palco que não traz nenhum prejuízo para a cidade. Pelo contrário, pessoas são salvas, curadas, drogados se convertem, bêbados se convertem, famílias são restauradas. Não traz, quando termina a equipe, tudo é possível, está aí até quase meia-noite arrumando. Passa na praça e vê o tanto de lixo que tem lá, mas isso é normal. E quando as pessoas começam a falar mal da igreja e desse palco, você acha que eu vejo isso como algo assim? Não, isso é espiritual, tentando nos intimidar. Mas não vai. Amém? Porque nós temos pele de ovelha, mas aqui dentro nós temos um grito de leão, o leão da tribo de Judá. Amém, queridos? E aí, espiritual é guerra, e eu preciso entender isso, preciso entender essas verdades. Posso ouvir o amém por isso? Terceiro princípio, primeiro, nós estamos em guerra, e a nossa guerra não é contra o ser humano, não é contra aquela pessoa que está falando mal de você, não é contra aquela pessoa que jogou o rato podre para o teu quintal, aquela pessoa que ele tem a caixa de lixo lá, e vai jogar as coisas podres lá na tua. Aquela pessoa que está lá, quando começa a tua célula, ele decide altear o som mais alto que pode. Nossa luta é contra o diabo e seus demônios. Segundo, manter o temor a Deus. Eu não vou fazer isso. Mas ninguém está vendo. Não, mas ninguém está vendo. O pastor não está vendo, rapaz. A irmã não está vendo, o discipulador não está vendo, o líder não está vendo, rapaz, aproveita. Um dia,
A gente carrega esse princípio do uso do capacete, não é de agora. A igreja é ensinada a isso. Qualquer membro dessa igreja que anda sem capacete não é por falta de ensinamento. E nós íamos um dia, aí o irmão, eu ia de moto, e o irmão parou e disse assim: pastor, me dê uma carona. Eu disse: meu irmão, eu só tenho um capacete. Não, mas não tem nenhum guarda não, senhor, eu por aqui, por ali, e ninguém vai ver nós. De filisteu. Eu disse: meu irmão, eu não estou fugindo dos olhos dos homens, porque eu sei que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e os olhos de Deus, eu não posso escapar dos olhos de Deus. É com Ele o meu maior compromisso, não é com o homem, é com Deus o meu maior compromisso. Terceiro, de que forma nós vamos permanecer firmes espiritualmente contra as ciladas do diabo? Alimentando o nosso espírito. Queridos, assim como nós temos a preocupação de alimentar o nosso corpo físico, nós temos que ter muito mais preocupação de alimentar o nosso espírito. Eu ainda não vi alguém que acordou, eu ainda não vi e nem ouvi alguém que acordou e passou todo aquele dia, quando deu 11 horas da noite, ele vai deitar e diz: puxa vida, que foi, pelo amor de Deus? Eu esqueci de comer hoje, olha. Você conhece alguém? Se você conhece, me apresente para eu só corrigir aqui na mensagem. Não tem, meu irmão. Se você decide não tomar café, você saiu cedo, não vai tomar café quando for 9h30, 10 horas no máximo, o estômago já está lá. Fome. Quando você janta cedo e perdeu o sono, 11h30, meia-noite, o estômago está lá, uma coisinha doce, um mingauzinho de farinha láctea, de mucilão, de aveia. Então, assim como nós nos preocupamos em alimentar o nosso corpo físico para não adoecermos, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Como fazemos isso? Tendo uma vida com Deus todos os dias. Tendo uma vida íntima com Deus todos os dias. Queridos, tire tempo para você orar todos os dias. Pastor Marcos Feliciano, um dos pastores que eu respeito tanto, ele diz o seguinte: crente que não dá glória a Deus, aleluia, está com defeito de fabricação. E eu digo, crente que não ora, ele está à beira de um naufrágio espiritual. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, mas eu esqueci, pastor. Olha, outro dia um irmão chegou comigo e disse assim: pastor, eu estou orando 3 vezes por dia. Isso é mesmo, glória a Deus. Ele disse assim: eu oro quando eu vou tomar café, eu oro quando eu vou almoçar, eu oro quando eu vou jantar. Pelo menos está orando para santificar o alimento. Mas nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos. E eu pergunto para você, não precisa me responder: como está a sua vida de oração? Tem dias, queridos, que a gente não está com vontade de orar. Eu estou no desafio de orar, desenvolver o hábito, estou caminhando, estou crescendo nisso, de orar pelas madrugadas, 4 da manhã. Mas não pense você que é fácil. Eu falei aqui que a gente estava para o aniversário de 15 anos, eu cheguei em casa, a gente foi dormir, era 1h30. E eu olhei no relógio e disse assim: Deus, eu não vou conseguir levantar 4 horas. Então já vou antecipar o meu tempo aqui com o Senhor. Tem dias que nós não queremos orar.
Mas sabe qual é uma estratégia que eu uso para mim? Eu disse, tu tem que orar, porque isso depende da tua sobrevivência espiritual. Você tem que orar, tem que alimentar o Espírito. Tem algumas pessoas, leia comigo por favor esse texto de Mateus 26, 41, olha o que Jesus falou. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Aqui Jesus falou para os discípulos, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem algumas pessoas que pegam que a carne é fraca e pecado nela para alimentar. Nós temos que alimentar o nosso espírito. E como alimentamos? Primeiro, tirando tempo de oração todos os dias, TSD, tempo sozinho com Deus. Tire lá uns 10 minutinhos todos os dias. Tire lá uns 15 minutinhos. Pastor, 15 minutos é muito tempo. Não. Eu não consigo, então começa a orar 5 minutos. Depois vai orar 6. No outro dia, meu desafio aqui é orar 7 minutos. E daqui a pouco você já está tirando muito tempo para orar. Paulo, 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orem continuamente. Como vamos alimentar o nosso espírito, queridos? Nosso espírito onde nós temos contato com o Espírito de Deus. Ele precisa estar alimentado todos os dias. Tire tempo para você ler a Bíblia todos os dias. Tire tempo para você ler a Bíblia todos os dias. O salmista no Salmo 119, versículo 105, ele diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Decida ler. Hoje, sabe, apesar de tantos falarem mal como é que a gente fala, do crescimento digital, né? Mas hoje Deus está usando isso para nos abençoar. Tem tantos aplicativos de Bíblias que você pode baixar. Tem aplicativo lá da Bíblia Sagrada que todo dia tem lá um pão diário, tem um versículo e tem uma meditação para você meditar. Todos os dias tem lá o pão diário, todos os dias, ainda diz lá, dia 22, dia 23, está lá. E você precisa, nós temos, pastor, mas não tenho tempo. Tem, perdão em contrariar você, mas tem. Porque o tempo quem faz somos nós. Nós temos tempo para tanta coisa. Sim ou não, gente? E por que não temos tempo para ler a Bíblia? Quando Jesus está lá no deserto, a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, chegou o tentador e disse, se tu és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães para que tu comas. Jesus, ele poderia dizer assim, em nome do meu jejum, vai embora daqui. Ele poderia dizer assim, que eu tenho certeza que nesses 40 dias, Jesus tirou horas e horas na presença do Pai, orando. Ele poderia muito bem dizer assim, em nome das minhas horas de oração, vai embora daqui. Mas a Bíblia diz que ele puxa a espada do Espírito e diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia. E a Bíblia, queridos, é uma arma tanto de ataque quanto de defesa. E nós temos que nos aprofundar nela, ler todos os dias, ler um capítulo, mas leia a Bíblia e você assim vai alimentar o seu espírito. Eu posso ouvir o amém por isso? E eu pergunto para você e não precisa me responder, como está a sua leitura na Bíblia? Será que você é aquele irmão que todo final de semana dá uma surra na Bíblia? Como é que é isso, pastor? Chegou do culto, colocou na estante, passaram-se 8 dias, pegou a Bíblia, tirando a poeira e trazendo para a igreja novamente. Será que você é que nem aquela irmã que perdeu o óculos e estava culpando os demônios, expulsando os demônios? Depois de 8 dias encontrou o óculos, estava dentro da Bíblia dela. Um outro segredo para nós alimentarmos nosso espírito é comunhão com os irmãos. Queridos, não te afasta. Quanto mais distante você está do rebanho,
você se torna uma presa mais fácil para Satanás estragar a sua vida. Tenha comunhão com os irmãos. Eu quero te dar um santo conselho: para de estar dizendo muito não. Os irmãos estão te ouvindo, vamos lá em casa assar uma carne, aproveita, meu irmão. Ah, mas pastor, eu não gosto muito. Meu irmão, de graça até injeção na testa. Vamos lá em casa tomar um café, aproveita, meu irmão. Hoje a gente quase não é mais chamado para tomar café. Ah, mas eu não gosto. Tá junto, desenvolve isso. Olha o que o salmista fala. Salmo 133, de 1 a 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Esteja sempre próximo de pessoas que vão te ajudar a alimentar o teu espírito. Um outro segredo para nós alimentarmos o nosso espírito é congregar. Não deixe de vir para a igreja por qualquer coisa. Não deixe. Hoje nós congregamos em uma igreja que te dá opções de congregar. Ah, eu tenho um compromisso pela manhã, então coloca na tua agenda. Não, então eu tenho que ir para o culto pela noite. Eu tenho compromisso à noite, então eu vou para o culto pela manhã. Mas não deixe de congregar. Se você só congrega aos domingos, se você faltar 4 domingos, você faltou um mês na igreja. Você sabe o que é um mês? É 30 dias sem estar em comunhão com os irmãos, sem cultuar Deus, oferecendo o seu culto racional. E tem uma coisa, como nós estamos em guerra, você falta no domingo, no outro domingo Satanás vai criar alguma situação para você não vir. No outro domingo, uma outra situação. No outro domingo, o vizinho vai chegar lá na hora que você vai se arrumar. Aí você diz: pastor, não queria dizer não para o vizinho, eu tive que ficar em casa, né? E o senhor sabe, né? Porque tem que conquistar, né? Queridos, se você acostumar, todo domingo ele vai chegar na hora de você vir para o culto. Fala para ele: amor querido, olha, já está quase na hora, eu tenho uma agenda agora, eu tenho que cumprir. É mesmo? Você tem agenda? Tem. Qual é a sua agenda? Eu vou para o culto. Você quer ir comigo? Amém ou não amém? Queridos, uma outra coisa, sabe, aproveite, ouça hinos de louvor, de adoração. Tem hinos que eu falo que parece que Deus ele colocou a harmonia, a letra entregou para o cantor, que quando está o musical, a gente já está sentindo a presença de Deus. Ouça hinos, ouça louvores, ouça pregações, pessoas que pregam a palavra de verdade. Você vai alimentar o seu espírito. Eu posso ouvir o amém por isso? E por último, para me encerrar por causa do nosso tempo, faça encerramentos necessários. Se você quer permanecer firme espiritualmente, não cair na cilada do diabo, você vai precisar junto comigo fazer alguns encerramentos. E não se escandalize com o que eu vou te falar. Você precisa romper com algumas amizades. Tem amizades que não faz bem para você. Então chuta, que é laço. Você vai precisar romper com lugares que não é para você estar, mas você insiste em estar. Você vai precisar fazer encerramentos necessários, porque é uma questão de decisão. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Certa vez alguém falou: me diz com quem tu andas,
que eu te direi quem tu és. Meu irmão, se você anda com pessoas apaixonadas por Jesus, você vai se tornar apaixonado por Jesus. Se você anda com pessoas que falam mal da liderança, que falam mal da igreja, que falam mal de autoridade, você vai ser contaminado. Isso aqui é comprovado, meu irmão. Se você anda com pessoas que todo o tempo está falando mal das pessoas, todo o tempo está ruim, está no deserto, está na prova, você vai adoecer. É interessante, eu encerro com isso. Pastor Marco Feliciano hoje estava falando em um vídeo, assisti, sobre a situação do pastor Paulo Júnior, alguns conhecem. E eu estou preparando uma mensagem para me usar o pastor Paulo Júnior aqui como exemplo. E pastor Marco Feliciano disse o seguinte: eu não tinha visto ainda o vídeo do pastor Paulo Júnior falando mal de mim, mas de verdade me senti, foi privilegiado, ele inclui meu nome no nome de tantos homens que têm rebanhos poderosos. Aí ele falou algo interessante, ele disse assim: sabe por que eu não sabia? Porque a minha equipe me blinda, para eu não estar lendo e nem ouvindo as pessoas falando mal de mim, para proteger a minha alma. Eu achei tão interessante, porque o homem ele já tem mais do que 40 anos de ministérios, mas ele ainda tem o cuidado de não estar lendo aquilo que pode ferir a alma dele. E isso é muito certo. Se você andar com pessoas que só fala desgraça, nada presta, é no deserto direto, você vai adquirir esses hábitos para a sua vida. Faça encerramentos necessários. E domingo que vem, não vou falar a terceira parte, porque é a conferência de fé e finanças. Fique de pé em nome de Jesus. Estamos nessa jornada e não podemos parar, amém, queridos? Sempre surgirão as tempestades, as lutas, mas maior é Jesus que está conosco. Precisamos estar atentos, ligados, com a água, a nossa guarda sempre alta, porque Satanás ele procura oportunidades, e nós não podemos. Certa vez alguém falou, Júnior, que nós não devemos dar sorte para o azar. Tem muita gente dando sorte para o azar. Às vezes eu vejo jovens empinando motos, eu disse: meu Deus do céu, não sabe o que é uma perna quebrada, um braço quebrado. Eu passei 11 dias andando de moleta, quase eu morro. Coisa terrível. E está dando sorte para o azar. Quando eu tinha moto, na época do papagaio, uma das primeiras coisas que eu fazia era já comprar uma antena, para me proteger das linhas com encerol. Porque se eu morrer facilitando, é muita perda para o reino, porque tem muita coisa ainda para eu fazer. Jesus tem muito ainda para fazer na minha vida, através da minha vida. Então por que está dando sopa para o azar? Leia comigo Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39, olha o que está escrito. Mas o meu justo viverá pela fé, contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Nós vamos permanecer, amém, queridos? Vamos permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Eu gostaria de fazer algo nessa noite. Pegue na mão da pessoa da sua direita, da sua esquerda. Se for possível, feche os corredores. Pegue na mão dele, dela. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de te encorajar nesse momento, a você fazer uma oração em favor da vida desse irmão, da sua direita, da sua esquerda. Fazer uma oração abençoando a vida dele, pedindo da graça do Espírito, que ele possa permanecer firme. Que você use da autoridade que há no nome de Jesus e desfaça todo projeto maligno contra a vida dele. Comece a fazer isso.
Em nome de Jesus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Jesus nunca falou que o amor de todos. Comece a orar. Comece a abençoar agora a vida do seu irmão, da sua irmã. Comece a ser boca de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela. O Espírito da graça, Espírito de Deus. Oh, Jesus. Sobre as águas, eu sei quem és. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja nessa noite. Meu Deus, nós estamos em guerra constante, é um conflito invisível, mas tão real. Senhor, nos ajuda, Pai, a firmar os nossos pés na rocha que é o Senhor. Nos ajuda a ter nossas raízes profundas em Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, a fortalecer o nosso espírito. Gere em nós o desejo pela oração. Gere em nós o desejo de estar com o Senhor através da Tua palavra, em adoração, Senhor, mergulhando, Senhor, mais e mais em pregações. Nos ajuda, Senhor, a fazer encerramentos necessários. Nos desperta, Pai amado, para que possamos ficar ligados. Meu Deus, e não venhamos a cair nas astutas ciladas de Satanás. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Eu quero profetizar sobre as nossas vidas. Nós vamos permanecer firme. Todas as artimanhas, todos os projetos de Satanás contra a minha vida e contra a sua vida está frustrado pela autoridade do nome de Jesus. Está destruído, está desfeito em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus firmeza na sua vida, uma vida espiritual firme em Deus. Eu declaro em nome de Jesus a força do Espírito vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida. E eu declaro que você e eu não vamos retroceder. Nossos pés não se desviarão nem para a direita e nem para a esquerda. Nossos olhos sempre estarão em Jesus, e nós vamos continuar o caminho de renúncia, de abnegação, mas lá no final existe um prêmio, para quem perseverar até o fim. E eu declaro que você e eu vamos perseverar até o fim, em nome de Jesus. Quantos tomam posse disso, levante as suas mãos e aplauda Jesus bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Repita após mim, diga assim: em nome de Jesus, eu vou permanecer firme com meu Jesus contra as ciladas do diabo, em nome de Jesus. Dê um abraço nessa pessoa da sua direita, da sua esquerda, e diga: você vai permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia, glória a Deus.